Fala rapaziada, vamos direto ao ponto. Hoje eu vou mostrar ferramentas de IA que eu realmente uso no meu fluxo de trabalho profissional no audiovisual. Eu não estou falando de testar site de IA que tem 300 variações em vários sites que prometem muito, mas que quando você vai testar nunca funciona direito. Não, eu estou falando de ferramentas de IA que já passaram no teste do hype e que muita gente já até esqueceu, mas que realmente pode te ajudar, principalmente quando o prazo está apertado. Esse vídeo está sendo incentivado pelos comentários que me fizeram sobre o outro vídeo que eu falo sobre IA, que eu deixo a minha opinião se a IA vai acabar ou não com a profissão de animador. Eu já testei dezenas de sites de IA e a maioria só é novidade vazia, mas tem algumas que ficaram no meu radar quando eu vi que elas foram anunciadas e assim que elas saíram eu testei e são maravilhosas. Nesse vídeo eu vou te falar de 3 ferramentas de IA, eu vou mostrar ela na tela aqui do meu computador e vou te mostrar também casos reais em que eu já usei. Se você trabalha com animação, motion, audiovisual em geral, ou quer trabalhar, o que eu vou te mostrar aqui pode literalmente salvar o seu tempo. Então fica comigo porque depois desse vídeo você nunca mais vai olhar para o seu processo da mesma forma. Bom, nos últimos anos a internet se infestou com sites de IA. Cada semana aparece uma novidade que promete revolucionar tudo. Faça animações automáticas, faça sua foto no estilo Ghibli com um clique, produza um filme inteiro com apenas um prompt. Pronto, você se cadastra no site, recebe 300 moedas para testar a ferramenta e não consegue chegar no resultado que queria. Ou consegue se você não for muito criterioso. Até porque é só para surfar no hype, né, e postar no Instagram. Mas vamos supor que você trabalha com audiovisual. Você precisa de mais moedas para usar o site, porque você quer entregar um trabalho direitinho, né? Só que aí é que tá. Para continuar usando a plataforma, você vai precisar comprar mais moedas. Provavelmente um plano mensal com uma quantidade X de moedas para você usar. E aí você vai testar bastante, as coisas não saem como você quer de primeira. E logo você percebe que não é só apertar um botão e pronto. Não é porque uma IA gera uma imagem bonita que ela serve para uma pipeline real. E não é só porque um site promete fazer animação que isso cabe num projeto profissional. E principalmente, a ferramenta não substitui domínio da linguagem audiovisual. Talvez tivesse sido até mais inteligente contratar um profissional para fazer a parte que você não tem tanto conhecimento ou tempo. Por mais que você não vá ganhar o valor todo do projeto, isso vai te gerar vários benefícios de ter interação com mais pessoas, mais profissionais da área, né, o networking, visibilidade e outras coisas também. A maioria das pessoas está usando o IA como entretenimento e eu busquei um jeito de usar como uma ferramenta. E eu testei um monte. Quando eu digo um monte, é muito mesmo. E eu descobri que 90% das ferramentas que eu testei não entram no fluxo de trabalho profissional. Então, o que eu fiz? Eu selecionei só o que realmente importa. Ferramentas que me ajudaram a economizar horas de produção. Não porque elas fazem tudo sozinhas, mas porque elas eliminam as partes chatas, repetitivas e às vezes técnicas do processo. E deixam mais tempo para você pensar na parte criativa, inteligente e humana. E eu poderia, só para aumentar sua curiosidade, antes aqui de abrir na tela do computador, dizer que a última ferramenta vai te surpreender. Mas a verdade é que não. Na verdade é que todas as ferramentas que eu vou te mostrar aqui são ótimas. Então não tem uma que é muito melhor do que a outra. Cada uma delas resolve um problema real de produção. Não é fantasia, tá? Então vamos começar pela primeira. E essa aqui é para quem trabalha com personagem, design, model sheet, rig, porque ela vai te poupar muito tempo. Bom, as ferramentas que eu vou mostrar aqui, elas não são de softwares exclusivos de IA. Elas são de softwares de audiovisual, mas que dentro deles tem ferramentas de IA. Para esse caso aqui eu vou usar do pacote Adobe, que é muito utilizado na indústria. Eu vou começar aqui usando essa imagem de referência. Joguei aqui dentro do Photoshop, que tem a ferramenta que eu vou usar, que é a Generative Fill. Ela está nas versões mais atuais do Photoshop, em português está como preenchimento generativo. Com a sua imagem aberta, você vai selecionar a imagem toda, vai vir aqui em preenchimento generativo, e nesse botãozinho aqui do lado, você pode escolher alguns modelos de inteligência artificial. Tem o Firefly, tem o Flux, e o mais atual de todos, eu acho que o melhor para o que eu vou fazer aqui é o Gemini 3, com o Nano Banana Pro. É esse aqui, ó. Clicando nele você vai colocar o prompt que você precisa.
No caso eu vou colocar aqui, coloque o personagem em pé, de frente, com os braços para baixo e mãos abertas. Aí eu vou dar um Enter aqui e vamos ver o que vai acontecer. Ele vai gerar aqui com o Gemini, vai carregar, ele manda para os servidores da Adobe e ele vai trazer algo aqui para você muito interessante. Antigamente não era muito bom, mas com essa nova atualização, olha só como é que ficou. Uma imagem completamente coerente, muito boa. Você comparar aqui com a original, ó, é o mesmo personagem, com todos os mesmos detalhes, com a pose diferente. Você consegue alterar a pose dele. Agora eu vou trocar para ele de lado. E você vai ver que ele consegue manter a consistência do personagem, tanto de frente como de lado, o que você precisar fazer aqui. Por que isso é bom? Porque muitas vezes você tem pouco tempo para trabalhar e você precisa do personagem em outra pose. Por exemplo, você precisa de um model sheet do personagem que você não tem. Você consegue basicamente fazer ele aqui. Olha só. Ele de lado. Olha a consistência que ele mantém do personagem. Eu vou aqui remover o fundo desse personagem. Aqui, ó, tem um botão de remover fundo, também com inteligência artificial. Nem coloquei ele na lista, mas é uma outra ferramenta de inteligência artificial muito boa aqui dentro, que você consegue remover o fundo perfeitamente. Aí você compara aqui, ó, ele de frente e ele de lado, mantendo toda a proporção do personagem. Te abre um leque de possibilidades aqui para você conseguir fazer o model sheet dele. Se tiver algum detalhe fora, você consegue ajustar isso mais tarde também. Olha só que se colocar um do lado do outro, ó, você consegue ver que ele está bem coerente aqui, o joelho, os pés, aqui a base do ombro aqui ficou um pouquinho diferente, mas também tem que levar em consideração o giro do personagem, né? Esse Generative Fill aqui, ele não serve somente para criar vistas diferentes também, ó, aqui, ó. Eu tirei uma foto minha aqui, transforma essa pessoa em um personagem da animação Cuphead. E aí eu gostei, ficou legal. Ele deixou ela em preto e naquele aspecto sépia, né? Não deixou coloridão, mas muito bonito aqui. Depois, se eu quisesse digitar aqui para ele colorir essa imagem, ele iria fazer um bom trabalho também. Se eu quiser escolher as cores por mim mesmo, eu posso fazer também. E aí eu desenho aqui, eu uso esse print aqui como referência, porque, como eu disse, ela não substitui. O que você vai fazer aqui agora é fazer as alterações, se você precisar. Eu vou deixar ela assim mesmo. Vou usar um outro exemplo aqui agora. Vou digitar assim: transforma essa pessoa em um personagem de desenho animado. Só isso, para ver o que ele faz. Não, um desenho animado cartoon. Flat. Aqui eu não gostei definitivamente. Tá aí aquele negócio, né? Não é só tentativa e erro. O ideal é você ser preciso. Porque eu digitei algo genérico e ele me entregou algo genérico. Horrível. Então eu vou ter que melhorar aqui no meu prompt. Me entregue uma pessoa, um personagem de desenho animado no estilo de Jovens Titãs em Ação. Ele vai carregar. Olha aqui, agora sim. Ficou no mesmo estilo da animação, que eu já gostei. Vou pegar ela aqui, eu vou remover. Não, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou completar o personagem, porque ele não colocou os pés, né? Eu quero ele de corpo inteiro. Então vou escrever aqui, ó. Complete o desenho com os pés do personagem. E olha o que ele ele me colocou descalço. Eu escrevi pés, né? Ele foi bem gênio da lâmpada, né? Ele faz exatamente o que eu peço, não necessariamente o que eu quero, né? Eu coloque um sapato no personagem. E olha só que maravilha. Eu acho que esses exemplos já deu para você entender como é que ele funciona. Eu vou agora para a segunda ferramenta, que ela trabalha muito bem em conjunto com essa. Eu vou usar inclusive as mesmas imagens aqui que eu gerei para você ver. Que essa ferramenta ela vai servir muito na animação pro rig. Aqui vocês viram que eu consigo fazer um model sheet só com essa ferramenta aqui, tá? Mas com a próxima ferramenta tem algumas opções muito legais também de criação que vocês vão ver agora. Vou pegar aqui o Popeye e eu vou jogar ele aqui pro Illustrator, que é outro software da Adobe
tá? Se você tem o pacote Adobe, você vai ter acesso a todos esses programas. Quando tu joga um PNG qualquer aqui, tem a opção de traçado da imagem, em que você vai converter ele em um vetor. Primeiramente ele veio em preto e branco, mas aqui nesse painel do traçado da imagem, você consegue mudar aqui para cor. Eu cliquei aqui em expandir e pronto, ele gerou o vetor aqui. Eu vou desagrupar e vou apagar esse fundo branco e vou agrupar de novo. Com ele agrupado, vamos para nossa segunda ferramenta, que é a placa giratória. Ela tinha sido anunciada pela Adobe há um tempo atrás e ainda não estava disponível para o público. E quando ela saiu, eu sabia que isso ia mudar o jogo legal. Muita gente ficou muito empolgada na época, mas parece que o pessoal esqueceu, né? Só que a Adobe lançou. E eu tô usando ela desde que a Adobe lançou. Olha aqui, ó, gerando várias visualizações, né? Ele vai ter um processo aqui de carregamento. E olha só, quando ele termina de carregar, o que ele faz? Ele vai mostrar aqui para você um slide aqui embaixo, que quando você movimenta ele para um lado e para o outro, olha só o que acontece. O personagem gira de um lado e para o outro. Você vê aqui que ele tem alguns defeitos quando ele chega em algum momento, né? Aqui principalmente no rosto dele. Mas tudo isso aqui, como é um vetor, você consegue movimentar os pontos para ajustar isso aqui, tá? Olha só a volumetria do personagem que ele manteve. Olha só o corpo dele, ó. O corpo dele, principalmente aqui, tá bem perfeitinho. Você gira ele de um lado para o outro, ó. E aqui ele tem a opção também de você movimentar ele para cima e para baixo. Então você consegue ver ele como se fosse uma câmera plongé, né? Ou contra-plongé. E você consegue girar nesse ângulo também. Então isso aqui é muito bom para muita coisa, né? Dá para fazer com personagem? Dá com personagem e também dá com objetos, tá? Aqui, ó, eu vou mostrar aqui um segundo exemplo aqui para você, ó. Um que eu fiz aqui com um lápis, ó. Eu utilizei ele aqui numa animação que eu fiz, mas vou fazer aqui alguns outros exemplos também. Vou fazer com um personagem que eu criei aqui, Jovens Titãs em Ação. Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou vir aqui em traçado de imagem, vou mudar para colorido, para manter aqui as cores. Eu vou usar aqui a placa giratória agora. Olha só o que ele faz. Olha só que maravilha. A consistência do personagem aqui, ela é incrível, ó. Eu consigo girar ele em quase, não vou dizer 360 graus, mas é mais do que o necessário. E você não vai usar todos esses ângulos, mas é muito bom você ter acesso a eles, né? Manteve aqui o volume do personagem. Aqui, ó, no óculos ele fez um defeitozinho aqui. Aqui no outro ponto ele já não fez. E beleza, aqui, ó, a visão de cima, a visão de baixo. Da hora, né? Vou fazer aqui com o Cuphead também. Olha só como é que ele fica aqui, ó, quando eu giro ele. O volume do personagem, cara, que ele mantém muito consistente. Os defeitos que ele mantém aqui, ó, ele fez duas alças porque a inteligência artificial imaginou que isso seria como se fosse a orelha, né? Então ele acabou gerando dos dois lados aqui essa alça, né, da xícara. Mas isso aqui depois tu transporta lá para o seu programa de animação, então corrige aqui no Illustrator mesmo, já serve para você criar um rig a partir disso aqui. Olha só, tive uma ideia aqui. Eu vou pegar aqui a minha foto novamente. Vou transformar ela aqui no... Olha só, hein? Eu trabalho com animação 2D, mas olha só isso aqui. Transforma essa pessoa em um personagem da animação Homem-Aranha no Aranhaverso. Olha aqui o que ele fez. Até colocou aqui um cenáriozinho aqui, igual como se fosse de um gibi, né? Que eu vou remover esse cenário. E tu vê que mesmo a animação sendo uma animação 3D, vou jogar aqui pro Illustrator e ver com esse nível de detalhes o que acontece. Joguei pra cá, vamos lá, placa giratória, vamos ver o que dá. Olha só isso, cara. Uma foto, ele consegue... Olha só a proporção do personagem que ele manteve, né? Olha ele de lado aqui, ó. Que incrível. Lindo, né? Isso aqui, apesar dele ter muito detalhe, mas eu consigo usar isso aqui num projeto meu de animação 2D. Posso mostrar para vocês, não vou mostrar tudo aqui nesse vídeo, senão vai ficar enorme, mas eu consigo aplicar isso aqui. Teve uma animação que eu fiz que tinha um personagem que ele aparecia durante 5 segundos na animação, então o rig que eu fui fazer para ele tinha que ser um rig rápido, um rig simples, porque eu não posso demorar muito tempo em algo que vai aparecer só a 5 segundos, né? Me aproveitei da inteligência artificial para poder facilitar aqui a minha vida. Peguei esse personagem que tinha me passado só um PNG. Eu nem sei se eu consigo achar aqui o PNG agora,
mas eu fiz ele de frente, de costas, fiz ele aqui deitado também, porque a animação pedia. Eu fiz um rig basicamente do personagem aqui, ó. Separei aqui as pernas dele, ó, né? Pra ele fazer a pedalada aqui, ó. Fiz ele de costas também, pedalando, ó. Aqui na cabeça, olha só o que ele faz, ó. É isso. Então eu consigo fazer depois uma animação dele pedalando, olhando pra frente, olha para o lado, olha para trás se quisesse. Tudo isso com uma facilidade de maneira. Qualquer movimento que eu quiser. Fiz até uma animação aqui simples dele, ó. Só dele pulando aqui, ó. Fiz isso, ele caiu e pedalou. Esse rig que eu fiz em poucos minutos, não demorei muito. E assim como esse, eu já fiz muitos outros utilizando essas ferramentas. Elas são muito boas e elas me ajudam real no meu processo de trabalho. Aqui, esse é um projeto real que eu fiz. A animação ela tem 1 minuto e 42. Toda ela foi assim, ó, animada. Personagens. Eu tive 3 dias para fazer essa animação aqui completa. 3 dias sem ter as telas ainda. Eu tive que contratar um designer para ele ir fazendo algumas telas enquanto eu ia animando. Não teria como eu fazer um rig muito complexo porque tinha outras cenas para eu me preocupar. Essa é uma cena pequena e eu tinha muito pouco tempo para fazer. Olha aqui como é que fica, olha como ficou. E você imagina como é que ficaria se eu não tivesse usado esse turn de cabeça. Dá uma dinâmica bem melhor, né? Você olha aqui, ó. E olha para o lado, olha para frente de novo. Então definitivamente essa é uma ferramenta que ela ajuda a gente a fazer aqui um trabalho melhor num prazo mais curto. Então agora vamos para a próxima ferramenta. Mais uma do pacote Adobe, a Adobe Firefly. Dessa vez ela não é um programa, na verdade ela é um site, firefly.adobe.com. Você vai cair aqui nessa área inicial. Na verdade ela é um misto de um monte de ferramentas de IA, mas a que eu quero mostrar para vocês aqui é essa aqui, ó. Você vai vir aqui em gerar, aí quando eu venho aqui para baixo, vem todos os recursos, eu vou clicar aqui em áudio. Aqui a parte de áudio deles é muito boa, tá? Inclusive eu uso esse aprimorar fala aqui também. Eu estou usando nesse vídeo, inclusive. E vocês podem dar uma boa conferida aqui nesse site aqui da Adobe, porque tem muita coisa aqui, tá? Mas o que eu separei para mostrar aqui para vocês é o efeitos de voz para som. E aqui é muito maneiro porque não sei se já aconteceu com vocês de vocês precisarem sonorizar a animação e vocês não encontrarem o efeito sonoro que vocês precisam, ou então ele não encaixar muito bem, ou não ficar na batida certa, sabe? E com essa ferramenta aqui, fica muito fácil de você sonorizar as coisas. Vou mostrar aqui para vocês. Primeiro eu vou importar uma mídia aqui. Com a mídia importada, ó, eu vou escolher a parte do vídeo que eu quero sonorizar e eu simplesmente vou clicar aqui em gravar. E eu vou gravar com a minha voz, olha. E agora é a hora que eu vou fazer o som com a minha boca e depois isso vai ser transformado no efeito sonoro. Vamos dizer que eu tô com dificuldade de achar os efeitos sonoros desse barco aqui, fazendo essa fumaça e essa água aqui, o apito também. Eu vou vir aqui, ó, vou clicar aqui em gravar. E esse foi o meu melhor, tá, gente? Não me julguem. E aí que eu vou digitar. Só tem que digitar em inglês, tá? Se você precisar, você usa o Google Tradutor. Old Train Sound. E eu vou vir aqui e vou gerar. Aqui ele vai gerar 4 variações para mim, olha só. Segunda variação. Terceira variação. Quarta variação. Eu escolhi a variação 2. Vou clicar nela aqui, ó. E ele já adiciona ela aqui na minha linha do tempo. Só que não para por aí. Eu não vou deixar o arquivo só com esse áudio. Eu vou agora gravar essa rondana aqui que tá batendo na água. É um pouco vergonhoso se você tiver que fazer isso na frente dos outros, né? Mas funciona. Digitar aqui a descrição do áudio e gerar. Pé, 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 pé. Vou mostrar para vocês como é que ficou.
Vê se isso não é sensacional. O que que acontece? Às vezes você vai perder horas aí procurando um som de um apito, ou então, pô, 3 apitos diferentes. Aí você vai procurar na internet, mas eles não conversam muito entre eles. O áudio ele fica meio esquisito, e aí você não vai querer perder tanto tempo fazendo. Aí você acaba deixando de colocar um sonzinho na água, o som do apito perfeito, o som da fumacinha ali saindo, o som da água batendo no ritmo certo ali do moinho. Porque vai dar maior trabalho você procurar, baixar e colocar ali também. Aqui eu fiz isso em questão de minutos. Eu descobri essa ferramenta justamente porque eu tava com um prazo muito apertado para fazer um projeto. Nem era de animação, era uma edição de vídeo. E aí o vídeo ele veio para mim sem áudio nenhum e eu tive que sonorizar ele todo. Eu tava baixando vários sons da internet para colocar, para compor no vídeo. Só que não tava ficando legal. Vou mostrar para vocês como é que ficou. A ideia desse vídeo aqui era uma obra que estava acontecendo no São Gonçalo e eles queriam fazer como se fosse um ASMR. Então eles me mandaram um vídeo sem som, mudo, e eu tive que sonorizar. Olha só como é que ficou. No mínimo essa ferramenta vale o seu like, né? Bom, é isso. Essas são as 3 ferramentas de IA que eu mais utilizo no meu workflow. Esse vídeo ficou meio extenso, mas eu espero que tenha sido proveitoso para você. E se você gostou desse conteúdo ou não, se você não gostou, comenta aqui embaixo para eu saber o que você está achando, para que eu possa trazer aqui conteúdo relevante para o canal. É isso, beijão e até mais.